Desde o começo da civilização humana, histórias de indivíduos extraordinariamente altos e grandes têm cativado nossa imaginação. Essas figuras imponentes parecem desafiar os limites do que pensamos ser possível para o corpo e o espírito humanos. Seja lutadores de sumô treinados desde o nascimento, ou gigantes incrivelmente altos que fazem as pessoas ao seu redor parecerem minúsculas, o tamanho notável deles é apenas o começo. O que é mais surpreendente sobre a vida desses titãs entre nós? E que lições podemos aprender com aqueles que se recusam a deixar que seu tamanho extraordinário os defina? Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história dos 20 maiores humanos que já viveram. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Número 20. Elisane Silva. Elisane Silva é uma modelo brasileira cujo corpo de 2,7 metros a torna uma das mulheres mais altas do seu país. Mas a jornada de Elisane até as passarelas foi pavimentada com muito mais do que apenas saltos altos. Nascida em uma pequena cidade brasileira, o crescimento extraordinário de Elisane começou na adolescência. Aos 15 anos, ela já havia superado a marca dos 2 metros. Esse crescimento rápido foi causado por um tumor em sua glândula pituitária. Essa condição, além de torná-la alta, trouxe sérios desafios de saúde, como dores nas articulações, problemas de visão e o desconforto constante de um corpo que crescia rápido demais. No entanto, diante dessas dificuldades, Elisane se recusou a ser definida por sua condição. Com o apoio inabalável de sua família e intervenções médicas, ela começou a gerenciar sua saúde. Mas foi sua entrada no mundo da moda que verdadeiramente transformou sua vida. A altura única de Elisane chamou a atenção do mundo da moda. O que antes a fazia se sentir deslocada agora a destaca nas passarelas. Número 19. Massi Currin. Massi Currin é uma adolescente do Texas com as pernas mais longas do mundo. Ela é tão alta que consegue tocar o teto sem ficar na ponta dos pés. Mas a história de Massi não é apenas sobre sua altura, é sobre como ela transformou algo que a fazia se sentir diferente em uma fonte de força e inspiração. Vamos falar de números primeiro. Massi tem quase 2 metros de altura, equivalente a uns 6 pés e 10 polegadas. Mas o que realmente impressiona são suas pernas, que medem mais de 135 centímetros, ou cerca de 4 pés e 5 polegadas. Isso é mais do que muitas crianças têm de altura. Sua altura incrível não é causada por nenhuma condição médica. Está nos seus genes, como ter olhos azuis ou cabelo encaracolado. Crescer sendo muito alta foi desafiador para Massi. As crianças podem ser cruéis às vezes, especialmente quando alguém parece diferente. Na escola, algumas crianças a provocavam, chamando-a de nomes ou zombando de sua altura. Isso machucava os sentimentos de Massi e a fazia sentir que não se encaixava. Ela começou a se sentir insegura, desejando poder encolher e se misturar com todos os outros. A família e os amigos de Massi não viam sua altura como algo estranho ou ruim. Em vez disso, eles lhe diziam que era especial. Eles a ajudaram a entender que ser diferente não é um defeito, é o que torna cada pessoa única. Com o apoio deles, Massi começou a ver suas longas pernas de uma nova forma. Número 18. Sultan Kösen. Imagine ser tão alto que você não consegue encontrar roupas que caibam ou sapatos que sejam confortáveis. Essa é a vida diária de Sultan Kösen, um homem da Turquia que detém o recorde mundial do Guinness como a pessoa mais alta viva. Nascido em 1982, Sultan tem uma altura incrível de 2,51 metros, o que é mais de 8 pés de altura. Mas como Sultan cresceu tanto? É por causa de uma condição chamada gigantismo pituitário. Isso significa que, quando ele era jovem, seu corpo produzia muito hormônio de crescimento. Normalmente esse hormônio ajuda as crianças a crescer, mas, no caso de Sultan, ele não parou. Então ele continuou a crescer cada vez mais. Ser a pessoa mais alta do mundo não é sempre fácil. Sultan enfrenta desafios
desafios que a maioria de nós nem imagina. Por exemplo, encontrar roupas que caibam nele é um grande problema. Ele frequentemente precisa mandar fazer suas roupas sob medida. Isso leva muito tempo e pode ser caro. Sapatos são outro problema. É difícil encontrar sapatos grandes o suficiente para seus pés, então ele também precisa mandá-los fazer sob medida. Ir à escola também foi difícil para Sultan. Sua altura dificultava para ele se encaixar em uma sala de aula normal. Isso significava que ele não podia ir à escola como as outras crianças. Faltar à escola o deixava triste, porque ele queria aprender e fazer amigos como todo mundo. Apesar desses desafios, Sultan tem uma visão positiva da vida. Ele não deixa sua altura o desanimar. Em vez disso, ele a usa para ajudar os outros. Ele viaja pelo mundo para compartilhar sua história e aumentar a conscientização sobre o gigantismo. Número 17. Jeff Dabe. Você já viu mãos tão grandes que parecem pertencer a um personagem de desenho animado? Bem, conheça Jeff Dabe, um homem cujas mãos e braços são tão enormes que o transformaram em uma estrela no mundo da luta de braço. Os antebraços de Jeff são algo de se admirar. Eles têm quase meio metro de circunferência. Isso é como ter um pequeno melão no lugar de um braço. Mas o que realmente impressiona é que ninguém sabe por que suas mãos e braços são tão grandes. Os médicos o estudaram e não encontraram nenhuma razão médica. É como se o corpo de Jeff tivesse decidido: "Ei, vamos fazer esses braços gigantes." Quando jovem, Jeff percebeu que era mais forte do que a maioria das pessoas. Ele podia vencer facilmente qualquer um em uma luta de braço, então começou a competir em torneios locais e regionais. A notícia se espalhou rapidamente. Você ouviu falar do cara com as mãos gigantes? Ele é imbatível. Logo, todo mundo queria desafiar Jeff. Agora você pode pensar que ter mãos tão grandes faria Jeff se sentir estranho ou que as pessoas o provocariam, mas esse não é o estilo de Jeff. Ele adora suas mãos únicas. Em vez de escondê-las, ele as exibe. Em competições de luta de braço, sua atitude positiva e espírito esportivo fazem com que todos gostem dele. Mesmo quando as pessoas ficam maravilhadas ou curiosas sobre seu tamanho, Jeff apenas sorri e se concentra no jogo. Número 16. Ulan-Bayarin Biambarrav. Com quase 2 metros de altura, cerca de 6 pés e 6 polegadas, e pesando 158 quilos, cerca de 350 libras, Uli é difícil de não perceber. Mas não é só o seu tamanho que o torna especial, é o que ele fez com ele que realmente o diferencia. A jornada de Uli começou na Mongólia, um país com uma rica tradição de luta. Quando jovem, ele se interessou pelo sumô, um estilo de luta japonês onde tamanho e força são fundamentais. Ele trabalhou duro, treinando todos os dias para se tornar o melhor. Sua dedicação acabou compensando de forma grandiosa. Em 2006 e 2007, Uli venceu os títulos de campeão mundial de sumô. Isso é como ganhar o Super Bowl 2 vezes seguidas. Essas vitórias não o tornaram famoso apenas na Mongólia. Elas o transformaram em uma estrela em todo o mundo. Mas a história de Uli não termina no ringue de sumô. Seu tamanho impressionante e sua personalidade amigável chamaram a atenção de Hollywood. Uli conseguiu um papel no filme Ocean's 13, e programas de TV também queriam um pouco do carisma de Uli. Ele apareceu em reality shows como King of the Nerds, Big Brother e até mesmo The Bachelorette. Número 15. Rümeysa Gelgi. Rümeysa Gelgi se destaca literalmente. Esta mulher notável da Turquia detém o título de mulher mais alta do mundo. Para colocar a altura de Rümeysa em perspectiva, ela tem mais de 215 centímetros de altura, o que equivale a mais de 7 pés. Isso é mais alto que a maioria dos jogadores de basquete. Sua estatura imponente é devido a uma condição rara chamada Síndrome de Weaver. Essa síndrome é como um impulsionador de crescimento que não sabe quando parar. Ela fez Rümeysa crescer muito mais rápido e mais alta do que as outras crianças. Mas ser super alta não é só diversão. A síndrome de Weaver não afeta apenas a altura. Ela pode causar vários problemas de saúde. Para Rümeysa, isso significou lidar com dores, dificuldade de locomoção e outros desafios que a maioria de nós não enfrenta. Durante a infância, ela passou muito tempo em hospitais. Os médicos trabalharam duro para ajudá-la, mas houve muitos dias difíceis. Apesar desses obstáculos, Rümeysa não deixou que sua condição a definisse. Ela se tornou uma voz para pessoas com doenças raras como a sua. Ela pensou: se as pessoas vão me olhar de qualquer jeito, eu também posso
posso ensinar algo a elas. A determinação de Rumeysa lhe rendeu não só mas 5 recordes mundiais do Guinness. Além de ser a mulher mais alta, ela também tem os dedos mais longos e as maiores mãos para uma mulher viva. Esses recordes a tornaram famosa mundialmente. Número 14. Nikolai Valuev. Imagine um homem tão alto que precisa se abaixar para passar por portas, com punhos do tamanho de pequenos presuntos. Esse é Nikolai Valuev. Com impressionantes 2 metros e 13 centímetros e pesando 148 quilos, seu tamanho lhe rendeu o apelido de o gigante russo. E é fácil entender por quê. Mas ele não era apenas grande, ele era uma força a ser reconhecida no ringue. Sua jornada começou em 1993, quando ele deu seu primeiro soco profissional. Os críticos duvidaram dele, achando que seu tamanho o deixaria lento. Eles não poderiam estar mais errados. A cada luta, ele provou que tamanho e habilidade podem andar de mãos dadas. Sua glória suprema veio em 2005. Em uma luta histórica, ele conquistou o título dos pesos pesados da WBA, tornando-se o primeiro russo a conseguir tal feito. O mundo do boxe ficou chocado. Esse gigante de São Petersburgo acabara de reescrever as regras, e ele não parou por aí. Ele defendeu seu título várias vezes, seus socos poderosos e resistência notável mantendo os oponentes à distância. No entanto, apesar de todo o sucesso, o tamanho de Valuev era uma faca de 2 gumes. Esses mesmos membros enormes, que desferiam golpes poderosos, também lhe causavam dor. Problemas nas articulações o atormentavam, e o desgaste em seu corpo era imenso. Foi um lembrete claro de que até gigantes têm suas vulnerabilidades. Em 2009, após uma dura derrota para David Haye, ele enfrentou uma decisão difícil. Seu corpo estava enviando sinais claros, o desgaste do esporte estava cobrando seu preço. Com o coração pesado, ele pendurou as luvas. Ele escolheu a saúde a longo prazo em vez da atração de mais títulos, uma decisão que demonstrou sabedoria além do ringue de boxe. Número 13. Sajjad Garibi. Mais conhecido como o Hulk iraniano, Sajjad Garibi é um homem que capturou a atenção global com seu físico impressionante. Nesta era das redes sociais, com braços mais grossos do que as coxas da maioria das pessoas e um peito que parece esculpido em pedra, as postagens de Garibi no Instagram o tornaram uma sensação na internet. Com quase 2 metros de altura e pesando 174 quilos de músculos, o físico de Garibi é um testemunho de sua dedicação implacável ao levantamento de peso. Seus vídeos de treino, onde ele ergue pesos que desafiam a maioria das pessoas, lhe renderam milhões de seguidores. Esses fãs, admirados por sua força sobre-humana, o apelidaram de um Hulk da vida real. Mas Garibi não está contente em ser apenas uma estrela das redes sociais. Ele se aventurou no mundo desafiador das artes marciais mistas. É um movimento ousado para alguém mais acostumado a levantar pesos do que a trocar golpes. Sua incursão no MMA não tem sido uma caminhada suave. A transição do levantamento de peso para os esportes de combate tem se mostrado desafiadora, com suas performances não correspondendo ao seu físico imponente. Número 12. Morteza Merzad. Morteza Merzad tem mais de 2 metros e 40 centímetros de altura porque ele teve uma condição médica que fez com que ele crescesse demais. Quando Morteza tinha 15 anos, ele sofreu um grave acidente de bicicleta que quebrou seu osso da pelve. Esse acidente impediu que uma das pernas crescesse tanto quanto a outra. Depois do acidente, Morteza ficou triste e começou a usar cadeira de rodas e muletas para se locomover. Mas então, algo incrível aconteceu. Um treinador de vôlei chamado Hadi viu Morteza em um programa de TV sobre pessoas talentosas com deficiência. Hadi conseguiu o contato de Morteza e o convenceu a tentar jogar vôlei sentado. Morteza começou a treinar arduamente e entrou para a Seleção Nacional de Vôlei Sentado do Irã em 2016. Naquele mesmo ano, ele competiu nos seus primeiros Jogos Paralímpicos, no Rio de Janeiro, Brasil. Morteza jogou incrivelmente bem, marcando 28 pontos na final da medalha de ouro contra a Bósnia e Herzegovina. O Irã venceu e Morteza conquistou sua primeira medalha de ouro paralímpica. O sucesso de Morteza continuou nos anos seguintes. Em 2018, ele ajudou o Irã a vencer o campeonato mundial. Em 2019, 2021 e 2022, ele foi nomeado o melhor jogador de vôlei sentado do mundo. Morteza ganhou outra medalha de ouro paralímpica em Tóquio 2020 e seu segundo campeonato mundial em 2022, ambas as vezes derrotando a Bósnia e Herzegovina nas finais. Número 11. Olivier Richters.
Olivier Richters, apropriadamente apelidado de o gigante holandês, tem impressionantes 2 metros e 18 centímetros de altura e pesa 153 quilos de músculos esculpidos. Richters é um testemunho do poder da disciplina e da capacidade de conquistar não apenas um campo, mas 2. A jornada de Richters começou no mundo de ferro da musculação. Seu regime de treino é lendário, com sessões exaustivas que ultrapassam os limites da resistência humana. O resultado? Um físico que parece mais adequado a um super-herói de quadrinhos do que a vida real. Seu enorme porte, aliado a uma dedicação que corresponde ao seu tamanho, rapidamente o tornou um destaque no mundo da musculação. Mas, para Richters, conquistar a academia não era suficiente. Ele mirou em um desafio completamente diferente. Hollywood. Em uma indústria onde a aparência conta, seu tamanho extraordinário poderia ter sido uma limitação. Em vez disso, tornou-se seu ingresso para o estrelato. Diretores, sempre em busca de físicos únicos, não puderam ignorar o gigante holandês. Seu grande avanço veio com um papel no sucesso de bilheteria da Marvel, Viúva Negra. Contracenando com estrelas de primeira linha, Richters provou que era mais do que músculos. Sua presença adicionou um sabor distinto ao filme, abrindo portas para mais projetos de alto perfil. Dos palcos de musculação aos sets de cinema, ele mostrou que, com determinação inabalável, é possível se destacar em campos aparentemente díspares. Número 10. Juan Pedro Franco. Poucas histórias são tão cativantes quanto a de Juan Pedro Franco em toda a história da medicina. Pesando em um momento 584 quilos, um peso ameaçador para sua vida, Franco detinha o recorde mundial do Guinness como o homem mais pesado do mundo. Mas sua história não é apenas sobre o peso, é um testemunho do espírito humano indomável. Nascido no México, a luta de Franco contra a obesidade começou na infância. Uma combinação de fatores genéticos, influências ambientais e problemas de saúde fizeram seu peso sair de controle. Aos 30 e poucos anos, seu tamanho o confinou à cama. Até tarefas simples, como respirar, se tornaram um desafio monumental. Seu peso não era apenas um fardo físico, era uma bomba relógio ameaçando sua vida com uma infinidade de complicações de saúde. Mas Franco se recusou a ser uma estatística. Em 2017, com seu peso no auge, ele embarcou em uma jornada que muitos consideravam impossível. Apoiado por uma equipe médica dedicada, ele passou por uma série de cirurgias bariátricas. Esses procedimentos, embora salvadores de vidas, não foram isentos de riscos. Seu peso extremo tornava até a anestesia rotineira uma empreitada perigosa. No entanto, a determinação de Franco nunca vacilou. Após as cirurgias, ele se comprometeu com um rigoroso regime de dieta e fisioterapia. A jornada foi repleta de desafios. Cada passo, cada refeição era uma batalha. Mas lentamente, quilo por quilo, Franco recuperou sua vida. Sua história chamou atenção global, não apenas pela dramática perda de peso, mas pela coragem que ela representava. Número 9. Yao Defen. Nas tranquilas vilas da China, uma mulher chamada Yao Defen andava pelas ruas, com a cabeça quase tocando as nuvens. Nascida em 1972, Yao detinha o título de mulher mais alta já registrada, com impressionantes 259 centímetros de altura. A incrível altura de Yao não foi uma escolha. Foi o resultado de um pequeno tumor em sua glândula pituitária, uma condição chamada gigantismo. Esse pequeno problema fez seu corpo produzir hormônio de crescimento em excesso, fazendo com que ela crescesse como um bambu. Ao crescer, a vida de Yao foi uma mistura de maravilha e preocupação. As pessoas se maravilhavam com sua altura, mas ela enfrentava um mundo que não era feito para alguém do seu tamanho. Coisas simples, como encontrar roupas ou passar por portas, tornavam-se desafios diários. Pior ainda, seu crescimento rápido trouxe problemas de saúde. Seu coração trabalhava em excesso, suas articulações doíam e mover-se tornou-se difícil. A família e os médicos de Yao tentaram de tudo para ajudar, mas na China rural, o acesso a cuidados médicos avançados era difícil. Quando finalmente fizeram a cirurgia para remover o tumor, anos de crescimento descontrolado já haviam cobrado seu preço. No entanto, apesar de tudo, o espírito de Yao permaneceu inabalável. Ela se tornou um símbolo de resiliência, usando sua situação única para conscientizar as pessoas sobre condições médicas raras. Infelizmente, a história de Yao terminou cedo demais. Ela faleceu em 2012 com apenas 40 anos de idade. Número 8. Sun Ming Ming.
Nas cidades movimentadas da China, um jovem chamado Sun Mingming crescia cada vez mais, como um girassol que se estende em direção ao céu. Quando ele entrou em uma quadra de basquete, já era um gigante, com incríveis 236 centímetros de altura. A incrível altura de Sun não foi apenas uma questão de sorte, era devido a um pequeno tumor em sua glândula pituitária, causando uma condição chamada gigantismo. Mas em vez de deixar que esse desafio o definisse, Sun usou seu tamanho extraordinário para seguir sua paixão, o basquete. Sua jornada começou nas ligas locais da China, onde sua capacidade de enterrar a bola sem pular e bloquear arremessos com facilidade o tornaram uma lenda local. A notícia do gigante da China se espalhou rapidamente, chamando a atenção de olheiros de todo o mundo. Logo, Sun estava fazendo as malas para os Estados Unidos, a terra dos sonhos do basquete. Nos Estados Unidos, Sun enfrentou novos desafios. O jogo era mais rápido, os jogadores mais habilidosos, e embora sua altura fosse uma vantagem, ele precisava de mais do que isso para ter sucesso. Então, ele treinou com afinco, melhorando sua movimentação, resistência e entendimento do jogo. Sua determinação foi recompensada quando ele se juntou à Liga de Desenvolvimento da NBA, um trampolim para muitos grandes jogadores. Embora Sun nunca tenha chegado ao palco principal da NBA, sua jornada no basquete deixou uma impressão duradoura. Número 7. Brahim Takiola. Brahim Takiola chama a atenção onde quer que vá, nas vibrantes ruas de Paris. Com 246 centímetros de altura, mais de 2 metros e 40 centímetros, ele é o segundo homem mais alto vivo. Mas o que realmente destaca Brahim não é apenas sua altura, é seu coração. Nascido no Marrocos, o crescimento extraordinário de Brahim começou na adolescência devido a uma condição chamada acromegalia. É como se seu corpo tivesse recebido uma mensagem de crescimento e continuasse crescendo. Quando os médicos descobriram que era um tumor em sua glândula pituitária que causava o problema, Brahim já estava muito alto. A vida como um gigante não é só feita de tapinhas nas costas e ótimas vistas. Coisas simples, como encontrar roupas que sirvam ou se espremer em um carro, são obstáculos diários para Brahim. Até caminhar pode ser difícil, porque suas articulações têm que carregar muito peso. Mas aqui está a parte incrível. Em vez de deixar esses desafios o abaterem, Brahim decidiu usar sua singularidade para trazer alegria aos outros. Ele encontrou um emprego em um parque temático em Paris. E não qualquer emprego, veja bem. Brahim é a atração principal. Visitantes de todo o mundo vêm para conhecê-lo, tirar fotos e ouvir sua história. Em um mundo onde as diferenças muitas vezes nos dividem, a natureza gentil de Brahim e sua disposição em compartilhar suas experiências aproximam as pessoas. Número 6. John Rogan. No final dos anos 1800, nas colinas do Tennessee, um jovem notável chamado John Rogan cresceu para se tornar uma lenda local, não apenas porque ele era alto, mas porque ele era o afro-americano mais alto já registrado, atingindo uma altura incrível de 267 centímetros, quase 9 pés de altura. Nascido em 1868, logo após a Guerra Civil, John enfrentou um duplo desafio: ser extraordinariamente alto em uma época em que o entendimento médico era limitado e ser negro em uma era de severo preconceito racial. No entanto, apesar desses obstáculos, a história de John é uma de resiliência e espírito comunitário. O surto de crescimento de John começou na adolescência, resultado de um tumor em sua glândula pituitária, causando uma condição chamada gigantismo. Naquela época não havia tratamento, então John simplesmente continuou crescendo. Aos 20 e poucos anos, ele era tão alto que não conseguia ficar em pé na pequena cabana de sua família. Caminhar se tornou difícil e ele teve que usar um carrinho puxado por cabras para se locomover. Mas aqui está a parte bonita da história de John. Sua comunidade, tanto negra quanto branca, se uniu em torno dele. Em um momento em que as tensões raciais eram altas, a natureza gentil de John e sua situação única aproximaram as pessoas. Os vizinhos o ajudaram a construir um carrinho especial e até arrecadaram dinheiro para sustentá-lo quando ele não conseguia trabalhar. John se tornou uma atração local, não de maneira pejorativa, mas como uma figura respeitada e amada. Ele vendia fotos de si mesmo e pequenos itens para os visitantes, usando sua fama para sustentar sua família. Seu comportamento digno e seu coração bondoso
o tornaram um símbolo de resiliência e unidade em sua comunidade. A vida de John Rogan, embora curta, terminando aos 37 anos, deixou um impacto duradouro. Ele mostrou que mesmo nos tempos mais difíceis, a gentileza humana pode superar o preconceito. Número 5. Ho Van Trung. Nguyen Van Trung Hung nasceu em 1983 e atingiu impressionantes 2,72 metros, quase 9 pés de altura. Ele era o homem mais alto do Vietnã e o sexto mais alto da história. Mas a história de Hung não se resume apenas a alcançar grandes alturas. É uma narrativa comovente de uma vida interrompida tragicamente. O crescimento extraordinário de Hung começou na adolescência. No início, sua família achava que ele estava apenas passando por um estirão de crescimento. Mas à medida que continuava crescendo cada vez mais, perceberam que algo não estava certo. Os médicos descobriram a causa, um tumor em sua glândula pituitária, uma condição chamada gigantismo. Esse pequeno vilão inundou o corpo de Hung com hormônios de crescimento, fazendo-o crescer como um bambu. Viver como um gigante não era fácil. Hung tinha que se abaixar para passar por portas. E encontrar roupas era um pesadelo. Suas articulações doíam por carregar sua estrutura imensa. Coisas simples que damos como certas, como andar de ônibus ou sentar em uma sala de aula, eram impossíveis para ele. No entanto, apesar dessas dificuldades, Hung era conhecido por seu coração bondoso e sua atitude gentil. Os médicos tentaram ajudá-lo. Fizeram uma cirurgia para remover o tumor, na esperança de interromper seu crescimento descontrolado, mas naquela altura os danos já estavam feitos. Anos de crescimento rápido haviam cobrado um preço no corpo de Hung. Seu coração lutava para bombear sangue através de sua estrutura gigantesca e suas articulações não suportavam seu peso. Tragicamente, a história de Hung terminou cedo demais. Em 2014, com apenas 31 anos, seu corpo cedeu ao desgaste. O Vietnã e o mundo perderam uma alma gentil. Número 4. Bao Xixun. Bao Xixun era um homem muito alto da Mongólia Interior, China. Ele media mais de 2,30 metros. O Guinness World Records declarou que ele era o homem mais alto vivo no mundo por alguns anos. Bao não começou tão alto, no entanto. Ele disse que tinha uma altura normal até os 16 anos. E então, ele simplesmente continuou crescendo e crescendo. Depois de terminar a escola, Bao entrou para o exército chinês por 3 anos. Quando deixou o exército, ele voltou para casa para viver com sua mãe e trabalhar em um hospital local. Em 2005, o Guinness reconheceu Bao como o novo homem mais alto do mundo, com quase 2,40 metros de altura. Ser tão alto causou alguns problemas de saúde a Bao. Ele sofria de reumatismo, o que deixava suas articulações doloridas e rígidas. Apesar de seu tamanho impressionante, Bao usou seus braços longos de mais de 1 metro para ajudar de uma maneira especial. Em 2006, alguns golfinhos em um zoológico engoliram acidentalmente pedaços de plástico. O plástico ficou preso no estômago deles, deixando-os doentes. Os veterinários do zoológico não conseguiam alcançar o plástico para removê-lo, mas Bao podia. Ele estendeu seus longos braços nas bocas dos golfinhos e tirou o plástico de seus estômagos. Os golfinhos se sentiram muito melhor depois disso. Alguns anos depois, em 2007, Bao se casou com uma mulher chamada Xia Shujuan. Eles tiveram uma cerimônia de casamento tradicional mongol. Em 2008, eles deram as boas-vindas a um filho. Bao também se tornou uma pequena celebridade, aparecendo no programa de TV The Amazing Race, em 2010, como convidado especial. Embora não seja mais o homem mais alto do mundo, Bao sempre será lembrado por sua incrível altura e coração generoso. Número 3. Ronnie Coleman. Todo fisiculturista conhece Ronnie Coleman. Nascido em 1964, em Little Monroe, Louisiana, Ronnie não apenas levantava pesos. Ele redefiniu o potencial humano, esculpindo um físico que mais parecia um super-herói da Marvel do que uma pessoa real. Imagine isso, um homem de 1,80 metros de altura, pesando 136 quilos de puro músculo, com músculos tão definidos que você poderia estudar anatomia a partir de suas fotos. Esse era Ronnie em seu auge, mas aqui está o detalhe. Ele não nasceu assim, ele construiu esse corpo, repetição após repetição. A história de Ronnie começa com o futebol
e um distintivo de policial. Ele levantava pesos para se manter em forma para seu trabalho como policial. Então, o dono de uma academia notou algo especial. "Compita para mim", ele disse. "E a academia é de graça." Ronnie pensou. Academia de graça? Claro, mal sabia ele que isso seria sua porta para a grandeza. De 1998 a 2005, Ronnie fez o impensável. Venceu o Mr. Olímpia, o Super Bowl do fisiculturismo, 8 vezes seguidas. Isso é como ganhar a Copa do Mundo a cada 4 anos por 3 décadas. Seus gritos de guerra, "Yeah, buddy" e "Lightweight baby" ecoaram em academias ao redor do mundo, incentivando milhões a levantar mais pesado e trabalhar mais duro. Mas não foram apenas suas vitórias que fizeram de Ronnie uma lenda, foi sua ética de trabalho. Enquanto outros chegavam ao limite, ele sorria e dizia, "Não é nada além de um amendoim", e levantava ainda mais. Seus vídeos de treino são como filmes de ação, com pesos que fazem outros profissionais parecerem estar levantando penas. Número 2. Yao Ming. Em 1980, nasceu um bebê em Xangai que mudaria a cara do basquete e estreitaria o laço entre duas grandes nações. Esse bebê era Yao Ming, e ele atingiria incríveis 2 metros e 29 centímetros de altura. Mas a história de Yao não se trata apenas de sua altura imponente. É sobre como ele usou essa altura para enterrar bolas de basquete e barreiras culturais. Quando criança na China, Yao já era mais alto do que seus colegas. Aos 13 anos, ele já jogava basquete profissional na China. Em 2002, o Houston Rockets escolheu Yao como a primeira escolha do draft da NBA. Foi um grande evento, não apenas para Yao, mas para a China e a NBA. De repente, milhões de fãs chineses estavam sintonizados para assistir a este gigante gentil jogar. E Yao não decepcionou. Ele se tornou um All-Star 8 vezes, provando que era mais do que apenas alto. Ele era talentoso. Quando as lesões forçaram Yao a se aposentar em 2011, ele não desapareceu. Ele comprou seu antigo time na China, tornou-se embaixador global da NBA e trabalhou incansavelmente para promover o basquete em todo o mundo. Yao Ming não apenas alcançou as estrelas, ele as enterrava, mostrando que o esporte pode unir as pessoas, não importa quão altas sejam as barreiras culturais. Número 1. Denis Siplenkov. Denis Siplenkov nasceu em 1982 na Ucrânia. Ele é menos um homem e mais uma força da natureza, com antebraços mais grossos que as coxas da maioria das pessoas. Com 1,86 m de altura e pesando sólidos 140 quilos, Siplenkov é grande em todos os sentidos, mas são seus braços que deixam as pessoas de queixo caído. Seus antebraços medem mais de 50 centímetros de circunferência. É como ter uma pequena melancia como antebraço. E essas mãos enormes, elas podem esmagar maçãs com um aperto. A jornada de Siplenkov no braço de ferro começou no início dos seus 20 anos. Ele já era levantador de peso, mas quando tentou o braço de ferro, encontrou sua verdadeira vocação. Suas primeiras lutas, ele venceu tão rápido que os adversários acharam que era uma piada. Logo começaram os boatos. Você já ouviu falar do cara com os antebraços de monstro? A carreira de Siplenkov é uma sequência de vitórias. Títulos nacionais, campeonatos europeus, títulos mundiais, ele venceu todos. E ele fez isso em competições de braço esquerdo e direito. Isso é como um boxeador ser campeão mundial em 2 categorias de peso ao mesmo tempo. Mesmo após anos de domínio, ele ainda treina como um maníaco, porque para ele não se trata apenas de vencer, trata-se de testar os limites do que o corpo humano pode fazer. Obrigado por assistir. Confira outro vídeo interessante clicando no link que está aparecendo agora na sua tela.